Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, dia 29 de outubro. Estamos nos aproximando do final do ano e vamos dar sequência àquela nossa série de estudos que nós começamos há 2 semanas atrás sobre as bem-aventuranças. Na primeira semana nós fizemos uma rápida introdução, falamos um pouquinho o que significam as bem-aventuranças. Na semana passada nós falamos da primeira bem-aventurança, que foi então bem-aventurados os pobres de espírito, e pudemos ver a importância desse conteúdo, a importância dessa característica na vida de nós, seguidores de Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar sequência, vamos olhar para a segunda bem-aventurança, e o texto base para nós então está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como comentamos nas semanas anteriores, algumas dessas características que Jesus apresenta parecem ser contraditórias aos nossos olhos humanos. Como podemos enxergar alguém que chora como sendo alguém bem-aventurado, bem-sucedido, alguém feliz, alguém realizado? Parece algo estranho. Na verdade, quando nós vemos alguém chorando, nós já associamos justamente a alguém que está triste, alguém que está numa situação ruim, e não alguém que é bem-sucedido, alguém que é bem-aventurado. Para nós, então, talvez faria mais sentido dizer bem-aventurados aqueles que riem, ou aqueles que sorriem, aqueles que estão felizes, esses são bem-aventurados, bem-sucedidos. Mas nós precisamos entender, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, quais são os motivos para esse choro que Jesus apresenta. Na verdade, Jesus não está falando de qualquer tipo de choro. Inclusive, na verdade, nós nem precisamos entender exatamente essa questão no sentido físico, no sentido literal, de alguém que chora e derrama lágrimas. É claro que é importante esse aspecto, mas na verdade, esse choro que Jesus diz, ele representa também um tipo de sentimento que há no nosso coração. Assim como a humildade de espírito não é a pobreza material, alguém que é humilde fisicamente, materialmente, mas é algo interior, o conceito de choro também, então, não se restringe à questão do choro real mesmo, o choro literal, e não está também se referindo, então, a qualquer tipo de choro. Nós precisamos entender quais são os motivos adequados para chorar. Por que Deus quer que nós choremos? Ou por quais motivos Ele quer que nós choremos? E eu gostaria de destacar principalmente 2 motivos pelos quais nós devemos chorar. E o primeiro deles é a condição da humanidade, a condição do nosso mundo. O nosso mundo vive tempos muito complicados. Na verdade, isso não é um privilégio, entre aspas, dos dias que nós vivemos. Isso é uma realidade que sempre existiu. Porque nós vivemos numa realidade corrompida pelo pecado. Toda a natureza sofre as consequências do pecado e todos nós sofremos. E nós olhamos ao nosso redor e percebemos as situações ao nosso redor, as pessoas, o que elas passam, o que elas vivem, e todo esse quadro de violência, de miséria, de opressão, de maldade, de tantas coisas, que isso tudo deve nos fazer chorar. Chorar de compaixão pela situação das pessoas e da humanidade. Infelizmente, nós temos a tendência de ter o nosso coração endurecido. Quanto mais nós vemos essas situações, quanto mais elas se tornam comuns, menos nós nos incomodamos com ela. Nós, inclusive, algumas semanas atrás, num domingo, tivemos uma pregação que se baseou na história de Neemias. E Neemias é um bom exemplo de alguém que chora pela situação das outras pessoas. Lá em Neemias capítulo 1, versículos 3 e 4, diz o seguinte: Eles me responderam: Os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então nós vemos aqui esse exemplo, Neemias
estava servindo um rei em uma outra nação. O povo, os judeus, haviam sido levados cativos para longe de sua terra. E ele recebe notícias da cidade de Jerusalém, que era a capital do seu reino, do seu povo. E a notícia que ele tem é que a cidade estava destruída e que aqueles que estavam ainda ali, os que sobreviveram, os que permaneceram ali, estavam em situação de miséria. O texto diz que ele senta e chora. E ele fica chorando e lamentando na presença de Deus por alguns dias. Então esse estado de miséria das pessoas, da humanidade, precisa nos levar a chorar. Muitas vezes literalmente, mas mesmo quando não literalmente, nós precisamos nos incomodar. Nós não podemos passar pelas pessoas, ver as notícias e ficarmos indiferentes a tudo que acontece ao nosso redor. E um outro aspecto, ainda dentro dessa condição da humanidade, também devemos chorar pela dureza do coração das pessoas. Lá em Lucas, capítulo 19, dos versículos 41 a 44, nós temos um exemplo muito claro disso, do próprio Jesus Cristo. O texto diz assim: "E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela, e disse: Ah, se tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos." E aí nos versículos 43 e 44 Jesus continua falando sobre aquilo que aconteceria com a cidade de Jerusalém. E ele chora por aquela cidade, pelas pessoas, porque eles estavam com seu coração endurecido, eles estavam com os seus olhos vendados e eles não eram capazes de perceber a ação de Deus no meio deles. O próprio Filho de Deus estava ali, que era Jesus Cristo, e as pessoas eram incapazes de reconhecer isso e de aceitá-lo e de recebê-lo como realmente o Messias, o Salvador, aquele tão aguardado. Então, a dureza do coração das pessoas faz com que Jesus chore por elas. E nós também devemos nos incomodar com isso, e devemos nos entristecer por isso, e devemos buscar a Deus pelas pessoas, por aqueles que estão enganados, por aqueles que estão cegos, por aqueles que estão se perdendo, estão se entregando a tantas coisas que só destroem as suas próprias vidas, ao invés de confiarem em Deus e ao invés de entregarem as suas vidas a Jesus Cristo. E isso deve então nos incomodar e nos levar a ter esse tipo de choro que Jesus apresenta. Então, o primeiro motivo de choro é a condição da humanidade, é a condição das pessoas. Mas o segundo motivo que nós devemos chorar é a nossa própria condição. É a consciência de que, na verdade, todos nós somos miseráveis, somos pecadores. E se não for a graça de Deus atuando sobre nós, se não for pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela atuação então do Espírito Santo nos nossos corações, nós todos estamos perdidos. Então temos que ter essa consciência, uma consciência que nos faz sentir o peso do nosso pecado e que nos leva a um arrependimento e uma transformação. Um exemplo muito interessante disso está lá no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 38. Isso está naquele contexto em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, e aí nós temos então uma grande pregação, um grande discurso de Pedro. E Pedro então, diante de muitas pessoas, ele anuncia o Evangelho, ele fala sobre Jesus que havia morrido há poucos dias antes, que foi rejeitado pelo povo, e ele demonstra isso para as pessoas, e ele diz que Jesus Cristo era aquele Salvador esperado, para aquele povo que Jesus tinha chorado antes por eles, pela dureza do seu coração. E então, após esse discurso de Pedro, nós encontramos algo muito interessante, a reação dessas pessoas. Olha o que diz Atos 2, 37 e 38. Ao ouvirem isso, eles, o povo, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que faremos? E Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aquele anúncio do Evangelho de Jesus, feito por Pedro, levou as pessoas a, de alguma forma, expressarem esse choro. O texto não diz exatamente que eles choraram, literalmente, mas diz que eles ficaram com o coração pesaroso. Eles perceberam que aquilo que eles estavam vivendo, a forma que eles viviam, o que eles fizeram, inclusive com Jesus,
era algo que desagradava a Deus, era algo pecaminoso e isso precisava ser mudado. E aí eles perguntaram o que eles deveriam fazer e a resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Então esse choro da consciência da nossa realidade, da consciência do nosso pecado, ele deve nos levar ao arrependimento. E esse arrependimento então nos leva à confissão desses nossos pecados diante de Deus. E isso porque nós temos também a verdade bíblica e uma promessa de que se nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos essa afirmação: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é por isso que Deus quer que nós choremos e por isso que são bem-aventurados os que choram, porque eles percebem a sua situação e ao perceberem se apresentam diante de Deus em arrependimento e confissão e ao fazerem isso são perdoados, têm a sua vida purificada e a sua vida transformada por Jesus Cristo. Como nós falamos já nas semanas anteriores, cada uma dessas bem-aventuranças vem acompanhada de uma bênção, de uma recompensa. E a de hoje é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Somente quem chora pode ser consolado. Quem demonstra para as pessoas que está tudo bem, quem está sempre sorrindo, nunca vai ser consolado por ninguém, porque as pessoas vão achar de fato que aquela pessoa está bem, que ela não precisa de ajuda, que ela não precisa de um ombro ou de algum socorro. Mas aqueles que reconhecem que não estão bem, que precisam de ajuda, aqueles que choram, são então aqueles que recebem algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, algum tipo de suporte. E assim então diante de Deus também. Aqueles que choram podem ser então consolados. Aqueles que reconhecem a sua necessidade, a sua miséria, é que podem ser transformados. E a Bíblia nos apresenta que esse consolo, ele acontece em dois tempos. No presente, nós já somos consolados. Inclusive, o Espírito Santo que habita em nós, ele é chamado na própria Bíblia também de Consolador. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta. A Bíblia diz lá em Romanos que é o Espírito Santo que nos socorre na nossa fraqueza. Ele intercede por nós. É Ele que testifica também que nós somos filhos de Deus. Em Romanos também vemos essa afirmação. Então são obras de consolação da parte do Espírito Santo que nós já experimentamos no tempo presente. Mas nós sabemos que haverá um outro tempo em que esse consolo será pleno, será completo. Existe um texto muito lindo no livro do Apocalipse que nos fala desse futuro. Bem lá no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 21, versículos 3 e 4, diz: eles serão o meu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a nossa esperança. Então, nós precisamos aprender isso. Isso precisa estar muito claro na nossa mente, porque quando nós passarmos por situações de dificuldade, quando nós passarmos por grandes problemas, por situações que muitas vezes nós não esperamos, nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Salvador, para a cruz de Cristo e lembrar que nele há todo o consolo necessário para a nossa vida. E nós também precisamos pedir essa sensibilidade da parte de Deus para reconhecermos sempre a nossa necessidade dele, a nossa miséria, para que diariamente nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante de Deus e experimentarmos da sua transformação, mas também para que tenhamos os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos para as necessidades das outras pessoas, necessidades em todos os sentidos. As pessoas que experimentam todo tipo de sofrimento, inclusive e principalmente o espiritual, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar, para levarmos esse consolo da parte de Deus para aqueles que necessitam. Amém? Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque realmente sabemos que este mundo nos faz chorar por muitos motivos. Mas no Senhor nós encontramos a resposta para tudo isso. E nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo sabendo que somos tão
miseráveis, tão imerecedores de qualquer coisa da parte do Senhor. O Senhor nos ama. E se nós, ó Deus, nos apresentarmos diante do Senhor com um coração quebrantado e contrito, como diz o salmista, o Senhor não nos rejeita. Então, ó Deus, nos ajuda a perceber a cada dia as nossas mazelas, os nossos problemas, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas limitações, e que possamos assim nos apresentar diante do Senhor, buscando o Teu perdão, a Tua restauração. Mas também nos ajuda, Deus, a ter esse olhar atento para o sofrimento ao nosso redor, para as pessoas que necessitam, em todos os aspectos, ó Deus, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional e seja no aspecto espiritual. Que nós possamos, ó Deus, levar o Teu consolo para aqueles que necessitam, que possamos nos sentir incomodados e não achar normal a situação de sofrimento, a situação de miséria, a situação de frieza espiritual que alguém possa estar passando. Mas que então possamos ser a resposta do Senhor para essas pessoas e nos dar sempre a esperança de termos a certeza de sabermos que um dia nós estaremos com o Senhor e aí essa consolação será completa e o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ó Deus, que esperança gloriosa! Não permita que o nosso coração e a nossa mente se esqueça disso, mas que vivamos sempre de acordo com essa perspectiva. Nós pedimos também, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E nós pedimos, ó Deus, tudo isso com gratidão nos nossos corações. E oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa trabalhar nos nossos corações e que possamos ser mais sensíveis, que possamos chorar mais por esses motivos que Deus espera que nós choremos, porque assim nós experimentaremos muito mais da consolação e de todas as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.